Bom, estamos falando até o momento nos fitocompostos que interferem positivamente para reduzir o acúmulo de gordura. Quase todos que citamos até agora estão envolvidos com modulação das enzimas da lipogênese ou estimulação da proteína desacopladora e também estímulos enzimáticos como a AMPK, que é uma enzima-chave na questão de fazer a sensibilidade, né, da relação do ATP com a AMP, e à medida que essa relação numericamente vai diminuindo, ela vai ativar a lipólise para poder transformar a gordura em energia. Então todos esses compostos que estamos falando com vocês, falamos já da luteína, do camphorol, falamos bastante. O camphorol é um dos mais importantes, né, nesse aspecto, e agora vamos falar da fisetina. Principalmente fisetina e camphorol estão muito ligadas na dieta do Mediterrâneo, né, e que são produtos que ajudam muito, né, mas não são capazes de reverter, né, a obesidade, né, assim, se não houver também uma modulação do balanço energético, em relação ao que falamos no primeiro bloco desse módulo, o gasto de energia basal e a ingesta calórica. Então, como demos aquele exemplo lá de um balanço positivo de 500 calorias diárias, ou seja, uma pessoa com um consumo basal de em torno de 2.000 quilocalorias e que consuma 2.500, então quer dizer, essa ordem de grandeza, né, desse balanço positivo não se pode reverter completamente com o uso desses estimuladores da lipólise e bloqueadores da lipogênese, né? Então é preciso ter em mente que ainda não temos um produto especificamente natural, né, que possa reverter isso sozinho, né, sem haver um ajuste, pelo menos zerar esse balanço, né, basal e ingesta diária. Se a gente consegue se aproximar de um equilíbrio, né, o famoso 0 a 0, a gente consegue efeitos espetaculares com esses produtos que nós estamos estudando até agora, né. Então a fisetina, nós sabemos que é um potente ativador das sirtuínas, conforme na classificação do EBCAM, por exemplo. Já é um produto que aparece, né, com uma folha de informações técnicas, né, classificado exatamente como esse poderoso ativador das sirtuínas, e as sirtuínas que nós sabemos têm um papel muito importante, né, na modulação energética, porque ela vai abrir a porta, né, para as lipases adipositárias liberarem os ácidos graxos para serem queimados, né. Então nós vamos ter muitos estudos, né, sobre a fisetina, especialmente estudos com os pré-adipostos 3T3L1, né, são células importantes, né, porque elas podem ser diferenciadas em adipócitos, mas também podem ser diferenciadas em osteoblastos, como é o caso, por exemplo, do papel do camphorol, que vimos no bloco anterior, que ele realmente ele faz um desvio, né, da 3T3L1, em vez de se diferenciar em adipócitos, se diferenciar em osteoblasto, né? Então realmente o que se observa com a fisetina e com o camphorol também é uma modulação nessa diferenciação, diminuindo a transformação de pré-adipócitos em adipócitos. Nesse estudo aqui, você veja que a fisetina já há mais de 5 anos vem interessando os cientistas nesse aspecto. Aqui você tem então estudos que comprovam aquilo que tem sido já há mais de 10 anos apontado, né, que a fisetina é um estimulador das sirtuínas, né, e com isso ela vai favorecer a lipólise, utilizando, na maior parte das vezes, os estudos in vitro, né, utilizam as células 3T3L1, e realmente com isso fica demonstrado que a fisetina inibe a acumulação lipídica, e ela realmente tem um efeito de supressão sobre o PPAR-gama, que é o fator, né, que comanda, pode-se dizer, a diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos. Nós vamos ter estudos bem recentes com a fisetina, esse aqui de poucos meses atrás, né, mostrando realmente, reforçando, né, a atividade anti-inflamatória e anticancerígena, né, e também já aplicações na doença
hepática gordurosa não alcoólica, né? E também prevenindo e diminuindo a acumulação lipídica. Nós temos também outros flavonoides envolvidos nessa dieta do Mediterrâneo, né? Junto com camferol, fisetina, baicaleína, é muito característico do Mediterrâneo. É um flavonoide que foi descoberto mais recentemente, está apresentando resultados surpreendentes, especialmente na questão do câncer, né, que ela apresenta várias ações anticancerígenas. E com relação à parte adiposa, né, a baicaleína estimula o PGC1-alfa, que é um fator de comando, né, de muitos mecanismos anti-gordura, né, para diminuir o acúmulo da gordura, envolvendo lipólise e envolvendo bloqueio da lipogênese, e a nossa proteína desacopladora 1, que é a chave, uma das chaves principais da termogênese para fazer o sequestro de elétrons no final da cadeia mitocondrial e obrigar o organismo a repor ATP, e aí no caso utilizando as reservas lipídicas, né? Então isso é muito importante nós verificarmos esse papel da baicaleína. E uma dieta tão famosa, né, como a dieta do Mediterrâneo, que é bem diferente, né, da dieta, por exemplo, da chamada Western Diet, por exemplo, americana, né, fast food, é completamente diferente, né? Ela vai ser mais rica em ômega 3, ela vai ser muito rica em flavonoides e carotenoides. Aqui, por exemplo, nós temos alguns dos elementos do grupo dos flavonoides que são marcantes na dieta mediterrânea, né, como o nosso já conhecido resveratrol, o camferol, a buteína, que desponta agora como um flavonoide de grande importância médica, né? A fisetina, a baicaleína, a quercetina. Então vocês vejam que realmente nós temos aí uma combinação muito favorável que vai ajudar a desinflamar esse tecido adiposo, reprogramar a microbiota, trabalhando essa microbiota, nós vamos ver logo a seguir, para diminuir as bactérias do grupo das metanógenas que estão envolvidas com obesidade, né? Então, assim, por exemplo, nesse microbioma dos animais, né, obesos, né, se observa com facilidade o reganho de peso, né, como também no ser humano, né? Nós temos aquela questão da memória do tecido adiposo, que ficou confirmada sem dúvida recentemente, né? Eu até passei um post para todos do grupo anterior sobre esse trabalho interessante de confirmação da memória do tecido adiposo, né, que faz com que após uma dieta onde se perca aí uma quantidade de quilos assim razoável, qualquer afrouxamento nesse programa é rapidamente recomposto o peso, né? Então eles estão verificando que existem alguns flavonoides, no caso a narigenina e a apigenina, que vocês têm um favorecimento, né, da perda de peso, mantendo essa perda de peso, por esses dois flavonoides ajudarem na manutenção dessa flora magra que nós chamamos hoje, né? A flora magra é uma flora onde clostrídio, onde metanógenas, onde uma série de grupos Prevotella, né, bactérias não estejam tão numerosas, né? Porque essa alteração nesses gêneros favorece a obesidade, né? Então, naringenina e apigenina, que nós sabemos que se encontra também no própolis, né? E são importantíssimas, né? Na naringenina dos cítricos, especialmente do grapefruit, que é o mais rico, né? Então essa naringenina e apigenina é uma dupla assim dinâmica, né? Muito positiva, e também atua em outras funções, né? Como por exemplo na proteína desacopladora, né? E com isso favorece a eliminação de energia acumulada no tecido adiposo. Então esses flavonoides que auxiliam a manter o peso após a dieta, a apigenina, naringenina, escolhendo como recipiente das cápsulas o ciclo beta-destrina, que é um açúcar não calórico, né, do grupo dos polissacarídeos, e que favorece muito a formação de complexos com esses flavonoides, que vai favorecer a absorção intestinal. Então é muito importante nós estarmos utilizando como recipiente o ciclo beta-destrina. Se nós, ao prescrevermos, não especificarmos, as farmácias normalmente
vão colocar os recipientes mais usados, básicos, né? Como, por exemplo, talco farmacêutico, carboximetilcelulose, dentre outros, né? Aqui você tem, por exemplo, o complexo do Mediterrâneo, Mediterranean Complex, né? Com a quercetina encabeçando, agora o nanoquercetina, espetacular, né? Encabeçando essa lista. O alho negro, chamo muito a atenção para vocês pela riqueza de antioxidantes do alho negro, uma forma da cisteína mais poderosa do que o N-acetilcisteína, que no alho negro nós temos o alilcisteína. O alil, ele é um isômero do acetil, que ele vai ter uma facilidade maior ainda para entregar cisteína, que é o aminoácido-chave de todo o sistema antioxidante dos mamíferos, né? Pois ele está envolvido com as principais enzimas antioxidantes, como a glutatión peroxidase, também as peroxirredoxinas, as tilredoxinas, enfim, a importância desse delivery de cisteína no caso do alho negro, o alilcisteína, né? A esperidina, muito importante também, esperidina que nós encontramos naquela película branca dos citros, por exemplo, né? Resveratrol, que temos em várias frutas, começou pela uva, né, os estudos do resveratrol. Hoje nós temos fontes assim que sabemos serem as mais ricas, por exemplo, de resveratrol, como uma planta medicinal, né, não é propriamente uma planta de uso comestível, né, que é o Polygonum cuspidatum, né, o camphorol, que está presente nas alcaparras, a fisetina presente no louro, luteolina da salsinha. A baicaleína é uma planta também, é um flavonoide não tão presente nas plantas comestíveis, né? Ele é muito rico numa planta medicinal lá das Balcãs, né? Então, o ciclo beta-destrina, né? Essa planta aqui, a Scutellaria baicalensis, né? É uma planta medicinal também. E o ciclo beta-destrina, ele entra para melhorar a absorção, né? Aqui você tem um aspecto bem interessante que eu gostaria de fazer uma relevância, né? Que é sobre, mais uma vez falando do balanço ômega 6, ômega 3, esse balanço muito desvirtuado na atualidade, chegando a 20 partes de ômega 6 para ômega 3. A Organização Mundial da Saúde fez uma revisão completa nesse assunto e recomendou que não deveria ser superior a 5:1 no máximo, né? Essa relação, né? Então quer dizer que está 4 vezes maior, ou às vezes mais que 4 vezes. Só que eles descobriram que, além do fenômeno inflamatório, que a gente sempre fala, né, que uma dieta rica em ômega 6 vai ser uma dieta inflamatória, eles descobriram, através dessas pesquisadoras, né, Clementine Bosch-Bourjou e Sophie Laer, francesas, em 2016, finalzinho, no fechamento de 2016, eles publicaram mostrando que existe um aspecto mais grave ainda para a obesidade, com esse desequilíbrio, com predominância do ômega 6, porque ele vai ser um estimulador dos receptores cerebrais canabinoides, que nós sabemos que promovem o apetite, né, que despertam fortemente o apetite. Isso já é conhecido da pesquisa muito avançada, por exemplo, das indústrias farmacêuticas, né? Então, a busca por antagonizar esses receptores canabinoides no cérebro, especialmente os receptores CB1, ela tem o objetivo de reduzir o apetite, e para isso eles chegaram a desenvolver medicamentos, como um medicamento que foi lançado há uns 5 anos atrás, chamado Rimonabant. Curiosamente e misteriosamente, o laboratório Sanofi, que desenvolveu o produto, lançou o produto, registrou o produto no FDA, e aqui no Brasil foi registrado na Anvisa, e 3 meses depois ele retirou o produto de mercado, alegando efeitos colaterais imprevistos. Eu acho isso muito estranho, porque esses estudos hoje são muito aperfeiçoados, e para chegar a registrar no FDA americano, né, Food and Drug Administration, não é brincadeira não. Então, descobrir na última hora, depois de lançado o produto, a gente realmente não sabe qual foi a intenção e o que de verdade aconteceu. Mas o fato é que o período de uso do Rimonabant, cerca de 6 meses, entre 3 e 6 meses, e também os estudos todos que foram feitos clínicos em humanos, não deixam dúvida que o produto é um potente supressor do apetite, exatamente por antagonizar
os receptores canabinoides. Ora, se a predominância do ômega 6 sobre o ômega 3 vai ativar esses receptores, nós temos então uma situação extremamente desfavorável, né, que é esse balanço de ômega 6 surpreendendo aí com 20 partes para 1, ser um fenômeno também que vai estimular constantemente o apetite nas pessoas, né? Aqui você vai ver um outro estudo também publicado em 2016 sobre a relação desse ômega 6, né, que quando aumentado vai estar aumentando o risco de obesidade, né? Então nós precisamos estar corrigindo, né? Praticamente todas as pessoas precisam de algum nível de correção, porque o ômega 6 realmente ele é muito predominante, né, nos produtos, inclusive industrializados, produtos alimentícios para preparo rápido, toda essa parte de massas, de bolos, biscoitos e tudo mais. Então realmente está muito desfavorável essa relação, né? O ômega 2 para 1, por exemplo, produto destilado, né, de forma molecular, isso então não envolve calor, né, como a destilação tradicional, então preserva a qualidade desses óleos. Eu sempre digo a vocês, se não pode utilizar um produto de qualidade, seja esse o ômega 2 da avena ou outro produto como o ômega pure também, que é excelente, se não pode utilizar esse produto, talvez fosse melhor nem utilizar esses baratinhos que estão muito carregados de impurezas, inclusive um percentual baixíssimo do EPA e do DHA, né, que são os dois principais, né? Aqui vou falar rapidamente só sobre essa questão do efeito serotoninérgico, né, sobre o apetite. Nós sabemos que a ativação da serotonina nos seus receptores contribui para uma desativação, por exemplo, da compulsão alimentar, né? Por isso que as indústrias investiram tanto na busca desses produtos todos, que são os inibidores da recaptação da serotonina, que tem efeitos colaterais um pouco proeminentes, né? Aqui, por exemplo, com esse produto, a lorcacerina, é um mecanismo diferente de ação. Ele não é um inibidor da recaptação de serotonina nas sinapses, né, aquela serotonina excedente. Ele não trabalha desse sentido. Ele é um agonista. Quando a gente fala agonista, é um auxiliar da serotonina quando se liga nos seus receptores. Então, por exemplo, os efeitos são muito positivos, né, no apetite e assim, de uma forma mais segura, ele não apresenta efeitos e risco para a doença silenciosa de válvula cardíaca, que foi o responsável por assim, muitas mortes pelo uso do sibutramina, que é um produto de inibição, né, da recaptação da serotonina muito potente e que teve já um registro de várias mortes, como já até falei anteriormente. Dentro da minha família nós tivemos a perda da tia da minha esposa com o uso de sibutramina, porque não estava diagnosticada com esse problema da válvula, né? Então o uso da sibutramina é muito perigoso, precisa haver uma checagem bastante apurada do ponto de vista cardiológico, né, para verificar. E já a lorcacerina, ela não vai ter esse tipo de problema, né? Então os dados sugerem que a lorcacerina não tem efeitos adversos sobre a doença da válvula silenciosa pré-existente nos pacientes, né? Isso aqui também não é um produto ortomolecular como o nosso curso, né? Mas a gente está informando porque a gente acha que há interesse das pessoas estarem conhecendo, né? Aqui então nós vamos entrar agora num capítulo muito importante, porque é uma coisa muito nova que está sendo estudada e que daí realmente podem até surgir drogas e medicamentos que possam de fato reverter muitos quadros de obesidade, independente de ajuste de balanço energético, né, de caloria basal e o que se ingere, né? Então, que seria o que o ser humano tanto busca, né? Porque infelizmente a força de vontade não tem sido assim o tópico, né, principal com relação ao aspecto da obesidade, né? Então esses receptores farnesóides já são conhecidos há algum tempo, né? E ele, por exemplo, eles são muito conhecidos no fígado, por exemplo, pelo seu papel de regular a síntese dos ácidos biliares. Eles perceberam que o bloqueio desses receptores no fígado
promove um acúmulo de ácidos biliares, né, elevando a uma toxicidade no fígado, né, e a uma doença de acúmulo de ácidos biliares, né, até uma litíase biliar também, né. Então, o que acontece é que essa equipe do professor Ronald Evans, no Instituto de Pesquisa de Ponta nos Estados Unidos, que é do Salk Institute, né, homenageando o nosso bravo cientista Jonas Salk, o primeiro a desenvolver a primeira tentativa, né, de vacina da polio, que era com o vírus morto, que dava 60% de cobertura, né. Depois veio o Seymour, que aperfeiçoou com o vírus inativado. Mas, enfim, esses cientistas, eles deram um novo foco no estudo desses receptores, porque eles descobriram que esses receptores também são abundantes no intestino, e aí mudou tudo, né, porque eles foram estudar o papel desses receptores no intestino e verificaram que eles simplesmente exerciam um mecanismo de ativação de lipólise pela presença de quantidades de caloria no intestino no momento da alimentação. Então seria um mecanismo compensatório que a gente sempre perde, né, porque está sempre comendo mais do que a capacidade de eliminar. Mas enfim, poderia ser muito pior sem esse mecanismo dos receptores FXR, né? No fígado, então, a ativação ela regula, diminui a síntese de ácidos biliares para manter uma homeostase, né? E que é muito importante, inclusive, na doença gordurosa hepática não alcoólica, né? Mas, voltando então à questão dos FXR no intestino, eles são moduladores da lipólise, né, nos adipócitos, porque, além dessa expressão hepática, a sua manifestação no intestino vai regular um fator de transcrição, que é o FGF19, e que ele vai também estar atuando em nível central, né? Então, em resposta ao alimento, os ácidos biliares são secretados, né? Então, nós vamos na hora da comida, nós vamos na alimentação e nós vamos ingerindo o alimento e aquilo vai chegando no intestino e vai, logo após a alimentação, começa então esse estímulo dos receptores FXR intestinais. E daí o que se verifica é que essa ligação dos ácidos biliares no receptor FXR intestinal, ele vai acionar um mecanismo central em nível de hipotálamo e que vai comandar a liberação das enzimas lipases adipositárias para iniciar um processo de liberação de gordura acumulada para ser queimada, né? Então, eles desenvolveram um composto que hoje é trancado a 7 chaves, que já está em fase avançada, com estudos, já passou a fase de animais, né, que é o fexaramine. Esse produto, pelo que já foi estudado até agora, ele promete bastante, porque aí seria uma ação muito contundente, né, muito mais poderosa do que os compostos naturais, por exemplo, que também tem ação sobre os FXR, como a canela, né. Então, o tratamento com fexaramine, por exemplo, em camundongos, ele reduz o peso, diminui a inflamação, transforma a gordura branca em marrom, né? Melhora também a resposta da insulina, e todos esses benefícios com fexaramine, eles são uma grande promessa. A ativação dos FXR intestinais, ela faz conexão via central com as lipases do tecido adiposo. Isso vai liberar ácidos graxos. E o melhor e o mais importante é que esses ácidos graxos, diferente da ação, por exemplo, do cortisol, eles não ficam órfãos, né? Eles são liberados, mas eles são tratados. E realmente há uma estimulação paralela, né, para a síntese das proteínas do grupo das acyl carrier proteins, que vão transportar esses ácidos graxos liberados da gordura abdominal, por exemplo, para serem levados ao intestino, para serem levados ao fígado, principalmente onde os hepatócitos são as células mais ricas e capazes de efetuar a beta-oxidação. Então, assim, essa sequência do Ronald Evans, que a gente colocou bem didática aqui, né? Os agonistas FXR informam ao tecido adiposo, simulando que você está comendo, né? Mesmo você não estando comendo. 2, resultado, a conexão com os FXR intestinais, ela vai provocar a liberação das lipases adipositárias.
Então, com isso, nós vamos ter liberação de ácidos graxos livres. 3. As acil carrier proteins são recrutadas para transportar os ácidos graxos até o fígado. 4. No fígado, os FXR ativam as enzimas para beta-oxidação, que vai produzir ATP e liberar calor. 5. L-carnitina é muito importante, sempre, né, em todas as situações da beta-oxidação, porque é o sistema de transporte dos ácidos graxos para a matriz da mitocôndria. O que nós vamos ver nesses diagramas, exemplificação desses efeitos simultâneos, né, da ativação do FXR intestinal. Ele vai diminuir o sistema de lipogênese, né, que é uma coisa importante e paralelo à lipólise, né, então são ações complementares para a redução da gordura. Ele vai aumentar a liberação de ácidos graxos livres e a beta-oxidação através do PPAR-alfa, né? Ele vai também diminuir certas proteínas e enzimas que transferem, né, a gordura que possa não estar, por exemplo, acoplada com as acil carrier proteins, essas proteínas que blindam, né, para transportar o lipídio. Então, todo o lipídio que escapar, a microsomal triglyceride transfer protein, essa MTTP, ela vai migrar esse lipídio para a VLDL e vai repor depois também lá no tecido adiposo, né? Então o FXR também diminui esse escape dos lipídios, né, hepáticos. Aqui você tem, isso aqui é um diagrama original da primeira publicação do Ronald Evans e sua equipe sobre as ações dos agonistas, né? Então aqui você veja no adipócito, né, o sítio de ligação do FXR. O FXR, que é um receptor que trabalha acoplado à vitamina A também, você veja esses receptores retinoides, né, como são importantes assim, na parceria, né, com várias atividades hormonais, né? Então você veja a importância da vitamina A, né? Então, aqui repetindo, né, o que a gente já falou, que vai aumentar a lipólise, vai diminuir o escape de gorduras hepáticas, vai estar aumentando a beta-oxidação e diminuindo a síntese de triglicerídeos, tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse para reduzir efetivamente gordura acumulada, né? Então esses agonistas, onde o fexaramine hoje é a substância mais estudada, né? A substância que foi sintetizada pelo Ronald Evans e sua equipe, né? Então é um instituto tipo como se fosse uma ONG, ele tem parte governamental e parte não governamental. Então está trancado a 7 chaves ali as pesquisas atuais com o fexaramine, que vai também aumentar a lipase para degradar a gordura branca, né? Aqui já foi verificado também uma coisa interessante, que é a perda ou a queda de atividade do FXR intestinal com o envelhecimento, né? O que também vem somar as explicações que a pessoa, a partir de uma certa faixa etária, começa a ter realmente uma facilidade para acumular gordura no abdômen, né? Aqui você tem, por exemplo, também do Ronald Evans, um diagrama mostrando os receptores FXR, né? Aqui ele coloca os produtos sintéticos, né, como o GW4064 de uma indústria farmacêutica, os ácidos biliares, que são os ligantes naturais, né, do FXR, e como isso vai acontecer então em termos de ações hepáticas, né? Vai diminuir a gluconeogênese, diminuir a síntese de triglicerídeos, diminuir o escape de lipídios pelo VLDL, aumentar a oxidação, a beta-oxidação dos ácidos graxos, aumentar o clearance de triglicerídeos no fígado, né? Então, quer dizer, todas essas ações num órgão saudável, né? Fígado saudável, elas vão ser importantes para manter a homeostase de gorduras, né? Já um fígado, por exemplo, com inflamação, né, com doença gordurosa não alcoólica, né? Então aí nós já vamos ter essa inflamação ativando proteínas como a YY1 que vão interferir com a função do FXR, e nós vamos ter então um acúmulo de gordura e acúmulo também de ácidos biliares, que é muito ruim no fígado isso, né? Aqui você tem os ligantes naturais do FXR, que são os ácidos biliares. E hoje nós temos uma visão
bem diferente dos ácidos biliares, né, porque percebemos que eles são, pode-se dizer, são hormônios, né, que têm essas atividades que são extrahepáticas, né, que vão se comunicar em nível cerebral, vão estimular no tecido adiposo, né, o fenômeno o fenômeno, por exemplo, da lipólise, né. Aqui você vão ter, por exemplo, as sirtuínas, também como um master control sempre importantíssimo nesse processo da eliminação da gordura, porque a sirtuína controla isso até para fins de sobrevivência. Já vimos isso em vários momentos aqui nesse módulo, né, do caso do francês e tudo mais, que ficou perdido na caverna. Enfim, as sirtuínas regulam, inclusive também os receptores FXR, para que essa eliminação da gordura ela tenha um controle extra, né? Aqui você vai ter, por exemplo, sobre os agonistas FXR, que estão sendo muito estudados hoje, né? Os endógenos, que são os naturais, que são os ácidos biliares. O mais poderoso é o queno-desoxicólico, em segundo lugar o desoxicólico. Fitocompostos também naturais, podemos dizer a canela com ácido cinâmico, um dos mais poderosos, e o cinamaldeído, né? E o Coleus foscoli, né? Que é o falso boldo, que é uma planta que possui alguns produtos muito ativos, né? As saponinas, como o caso do foscolin, que é considerado até agora dos produtos naturais o que tem maior potência sobre os receptores FXR. E temos os sintéticos, que estamos aí, as indústrias farmacêuticas trabalhando o GW4064, já foi lançado um produto que é o ácido obeticólico, né? Esse já foi registrado no FDA, e o fexaramine do grupo do Salk Institute, que parece que é a grande promessa que nós aguardamos, né? Então aqui vocês vão verificar o ácido queno-desoxicólico, né, que é o 3 cruzes, é o mais potente ligante, né? Depois nós temos o desoxicólico e o cólico, né? E realmente dos compostos, no caso não endógenos, né, os triterpenóides como o foscolin, ele aumenta a atividade do FXR nos modelos que foram estudados até agora. Também o docosa hexanoico, que é o DHA, demonstrou ter ação também estimuladora sobre o FXR. Aqui vocês vão ver estudos com o ácido obeticólico, que está sendo chamado 6-SCDCA. Ele é a ligação de um etil, apenas um radical etil, no queno-desoxicólico, que aumenta muito a potência, né? Você veja que nesse nível aqui, por exemplo, dessa linha verde, né, com esses triângulos verdes, você vê que foi uma perda de peso mais marcante, né, em relação até ao uso de outros produtos como glitazona e tudo mais, né. Aqui você tem, né, o fexaramine é a grande esperança, né, de um novo modo no combate à obesidade, né. A equipe de Ronald Evans e seus colegas desenvolveram, né, o composto fexaramine, que engana o corpo como se fosse um ácido biliar, ligando-se aos FXR, né? Aqui você vê o fexaramine, né? Vai ser um agonista potente do FXR, vai produzir termogênese, vai produzir lipólise, né? Aqui você tem estudos já do fexaramine, os primeiros estudos, né, que foram publicados na Nature e que movimentou muito, né, a comunidade científica, porque nos animais você veja que os efeitos são bem interessantes, né, com a redução de peso e também com a redução de inflamação. Aqui você veja na histologia, por exemplo, que houve realmente uma drenagem. Olha esses adipócitos imensos, né, antes do tratamento com fexaramine, e depois você vê que o tecido fica com uma situação histológica bem mais equilibrada, os adipócitos bem menores e diminuídos, né? Aqui você tem a equipe do professor Ronald Evans aqui no centro, com toda a sua equipe, e que estão estudando intensamente, né, o produto, né? Aqui você vê o primeiro agonista FXR registrado. Inclusive ele foi registrado não para obesidade, mas sim para esteatose hepática, cirrose biliar primária, que é o acúmulo de ácidos biliares no fígado, né? Então os resultados estão sendo interessantes nesse aspecto, com uma diferença primordial, porque no caso o fexaramine foi uma droga desenvolvida para não ter ação extraintestinal, né? Então é uma ação local no intestino que vai dar um resultado muito mais positivo sobre a obesidade, em relação, por exemplo, ao ácido obeticólico, que também tem ação nos FXR hepáticos, né?
Então esse produto, o ácido obetichólico, ele está sendo já utilizado terapeuticamente, né, em combinação também com o ácido urso desoxicólico, para melhorar essa condição das doenças hepáticas por acúmulo de gordura e de ácidos biliares. Aqui você vê, por exemplo, o produto natural, né, que nós temos e fabricamos, que é o ácido queno-desoxicólico, e como uma simples ligação aqui na molécula do radical etila, ele transforma esse produto em 100 vezes mais poderoso nesse aspecto de agonismo do FXR, né? Aqui você tem um modelo tridimensional disso, mostrando como esse radical etila modifica a potência da substância. Entre os agonistas FXR naturais, nós destacamos a canela, né, o cinnamon moseilânico, né, e com os estudos da canela nós verificamos principalmente o ativo cinnamaldeído, que nos extratos farmacêuticos chega a atingir 65% a 80%, o que não acontece na canela, por exemplo, em pó, né, para uso alimentício, né? Então é muito diferente a potência do extrato farmacêutico, né? E aqui nós temos uma pergunta a fazer a vocês: será que foi tudo coincidência o desenvolvimento do fexaramine? Ou será que essa molécula sintética, que promete muito em relação à obesidade, ela não foi copiada? Você veja essa parte aqui do ácido cinâmico da canela, ela está integralmente presente aqui na molécula do fexaramine, ao qual foi acoplado cadeias aromáticas aqui para aumentar possivelmente a potência, né? Então nós acreditamos que isso não foi coincidência, né? O grupo de Ronald Evans se inspirou no agonista natural, que seria a canela, para uso como agonista FXR, né? E aqui nós vamos ter a composição, né, dos ativos da canela, especialmente na casca, né, da árvore, que nós temos os maiores teores, né? Os estudos publicados já começam a ser volumosos, né, sobre a canela, na síndrome metabólica, por exemplo. Um estudo de revisão verificou, né, que a planta, né, a canela, pode ser efetiva na redução da síndrome metabólica. Esse estudo revisou várias publicações, algumas ações marcantes da canela sobre a síndrome metabólica, né, e obesidade. Aqui nós temos que destacar, por exemplo, a redução do hormônio grelina, que é o hormônio voraz da fome, né, diminuição da resistência à insulina, né, diminuição da lipogênese, né, da lipólise desorganizada, e também da absorção dos lipídios no nível intestinal. Em contrapartida, aumento de PPAR-alfa, que vai ativar beta-oxidação, e PPAR-gama, que modulado ele vai evitar a inflamação pelos adipócitos muito volumosos, né? Vai ter ação também na hipertensão, nas dislipidemias. A canela tem uma ação estatina-like, diminuindo a ação da hexametilglutaril com a enzima A. Vai ter uma ação lipolítica e sobre o metabolismo do colesterol, vai diminuir o estresse oxidativo. São muitas ações positivas também sobre a hiperglicemia, por isso que a canela está sendo muito usada hoje também, não só na síndrome metabólica, como nos pacientes pré-diabéticos, né, para melhorar a condição ou evitar que entre no diabetes propriamente em si, mas também que possam prolongar essa fase, evitando que o paciente se torne diabético, né? Então a canela está sendo muito usada nesses estudos médicos. Nós vemos aqui, por exemplo, também que ela vai ter uma ação favorável, né? No caso, atuando de forma a inibir a ação da acetil com a enzima carboxilase, que é uma das principais enzimas para a fabricação da gordura em nosso organismo, né? Então ele vai ser um inibidor da lipogênese, né? Além de tudo, ele também tem aqui no número 2 a ação de inibir a absorção de carboidratos através da alfa-amilase, que é uma enzima fundamental para tratamento do amido e possibilitar a sua absorção, né? Também vai ter uma ação antiglicante, o que é muito importante, principalmente no diabetes, né? Diminui a resistência à insulina, diminui o acúmulo do MDA, que é o reflexo da peroxidação dos lipídios. Também um inibidor natural dos canais de cálcio, então ele vai ser antihipertensivo.
tem uma ação anorética, diminuindo a secreção de grelina, estimula a beta-oxidação e é um antagonista canabinoide. Esse aqui é um dado espetacular que nós vemos que ele vem contrapor um pouquinho desse desequilíbrio do ômega 6 sobre o ômega 3, né? Aqui você tem, né, estudos importantes publicados sobre a canela na resistência à insulina, né, diminuindo a resistência à insulina. Aqui você tem, por exemplo, em pré-diabéticos, né, esse estudo com 62 voluntários, e os resultados foram muito favoráveis da canela, associada também ao cromo e ao L-carnosina. Então o tratamento reduziu a glicose em jejum, né, e aumentou a massa magra. Nós já falamos sobre esse estudo anteriormente, né? Demos até a fórmula do composto utilizado pelos cientistas, né? Aqui nós temos um estudo de 2016 mostrando o cinamaldeído, o principal ativo da canela, prevenindo o acúmulo de gordura e diminuindo a hiperfagia estimulada por grelina. Então vocês vejam que isso aí é muito importante de nós estarmos estudando, né? Aqui você vai ter um estudo de meses atrás, agora, pouquíssimo tempo, né? Super recente. A canela reduz a inflamação, atuando inclusive sobre a proteína C reativa. Isso foi verificado com 285 pacientes, né? O resultado foi extremamente favorável, diminuindo a CRP, que é a proteína C reativa, e lembrando a vocês o quanto essa proteína C reativa está ligada ao aumento de peso, hein? Você veja esse estudo aqui publicado no mês de maio, que é esse mês que eu estou gravando aqui para vocês, de 2019. Então, é um estudo muito recente e que faz essa revisão mostrando que os indivíduos que têm aumento na CRP, eles vão estar mais suscetíveis de sobrepeso e obesidade, né? E você veja que eles utilizaram nessa revisão os dados do NANES, né? Você sabe que o NANES ele é tipo um questionário antropométrico importantíssimo que os Estados Unidos realiza, não tem assim um período assim regular, assim oficial, né? De 3 a 4, 5 anos, que os primeiros saíram com um intervalo menor, e esse NANES de 2009 2010 é bem recente, né? E foi a base de estudos para a estatística encontrada, né? Aqui você veja, por exemplo, também um estudo agora desse ano, bem recente, a revisão da canela, do cinnamon, confirma redução de peso em 679 publicações, né? Eles consideraram os estudos humanos, né? Esses 12 estudos humanos envolveram 786 pessoas, né? E a administração do cinnamon reduziu bastante a massa gorda, em dosagens que a partir de 2 gramas por dia. Não adianta trabalhar canela menos que isso, tá, gente? Então é na faixa de 2 a 6 gramas por dia. É um produto sem toxicidade, podemos usar tranquilamente, sempre privilegiando os extratos farmacêuticos, né? Estamos falando nessa dosagem em relação às cápsulas farmacêuticas, cujo extrato da canela é muito mais puro e aperfeiçoado do que a canela triturada dos potinhos de mercado, que tem muita fibra também, né? Então, cinnamon afeta significativamente os parâmetros da obesidade. Isso é uma coisa bem recente, publicada, com uma revisão importante, né? Aqui um outro agonista FXR, que é muito potente, que é o Coleus forscolin, né? Cuja substância ativa que nós extraímos é o foscolin. Antes de mais nada, já havia sido descoberto que o foscolin é um ativador da lipólise via AMPK. Então essa descoberta já colocava ele como um dos produtos importantes na obesidade, produtos naturais, né? E que nós vamos verificar aqui nesses estudos publicados por Howard e seus colegas, né, em 2000, que de longe, isso aqui é tradução literal do autor, tá? De longe a maior eficácia foi do foscolin com relação aos receptores farnesoide X, inclusive comparando com o desoxicólico e com o quenodesoxicólico, o CDCA, que foi inclusive a base para a síntese do ácido obeticólico, né? Então o foscolin foi considerado o mais potente, né? O Coleus forscolin já foi chamado também de Plectanthropus barbatus, que era uma denominação botânica antiga. E ele realmente tem essa atividade em nível de AMP cíclico e AMPK.
Aqui você vai ver, por exemplo, um trabalho de 2018, né, utilizando o Coros Foscoli, termogênicos mais whey. Nesse protocolo que eles fizeram em teste em vivo, né, então eles perceberam que essa combinação ela foi muito poderosa, né, e conseguiu aumentar a proteína desacopladora, né, nesse teste com animais, e houve realmente uma melhoria, estimulando a termogênese e atenuando o ganho de peso nesses animais que foram submetidos à dieta altamente gordurosa, né, que é de propósito para induzir a obesidade nos animais, HFD, High Fat Diet, né? Então, outros produtos que foram utilizados aqui, que nós vamos chamar a atenção de vocês, que foi a ervinja, né, gabonensis, junto com o citrus e com o Coros Foscoli, e a capsaicina, que é a pimenta vermelha. Então, vamos ver um pouquinho de cada um. A manga africana, como é chamada também, a ervinja, né, ela tem vários estudos também isolados, né, onde ela apresenta efeitos importantes sobre o lipidograma, né, após o tratamento, por exemplo, com a ervinja gabonensis, né, com 12 pacientes, né, um estudo com humanos, né, durante 90 dias na dose de 150 mg 2 vezes ao dia. Esse extrato farmacêutico, né, nós temos inclusive um extrato padronizado cuja marca registrada chama-se Aislim, né, AYSLIM de Maria. Esse Aislim, que é a manga africana padronizada e que a Avena, por exemplo, dispõe desse extrato, né, de alta qualidade. Então, após o tratamento, os pacientes verificou-se diminuição da circunferência abdominal, né, e também das avaliações de glicose, triglicerídeos e VLDL. Então, os pacientes, né, que apresentavam síndrome metabólica mostraram remissão numa proporção bastante satisfatória, né, chegando a 58%, embora tenham sido trabalhado um número não tão elevado de pacientes, né. Aqui você tem um blend termogênico com o foscolin, né, a ervinja, que é a manga africana, o citrus sinense, que é a laranja amarga, e o capsiate, né. Então é uma combinação termogênica poderosa, e como foi utilizado também no estudo o whey protein de high grade, né, que ele não é esse whey protein que a gente compra aí nessas casas de produtos, né, para malhação, né, que já foi detectado até na televisão, deu assim índice de amido assim elevado, né, até 30, 40% de amido. Então o whey protein farmacêutico, ele é puro, ele não tem nenhum outro recipiente, amido, nada disso, né? É realmente a proteína do soro do leite, que eu recomendo que vocês usem sempre das farmácias com manipulação, que é um produto puro, né? Aqui você vai ter então a utilização dos agonistas naturais FXR, a canela, de 1.500 mg, né, que é uma dosagem que a gente já sugere que vocês partam. Isso aqui vai dar, desses 1.500 mg, vai dar 2 cápsulas, possivelmente, né, para tomar 3 vezes ao dia. Vocês vão ter resultados muito interessantes. E o foscolin, que é o outro ativador natural do FXR, que nós temos dosagens de 200 mg com segurança, né? Não é um produto que a gente possa aumentar a dosagem assim, porque ele também tem certas considerações. Ele não deve ser usado na gravidez, por exemplo, né? Não é que tenha apresentado teratogênese, mas nós não temos estudos de segurança para uso na gravidez do foscolin, e que a gente também não deve exceder essa faixa de 200, máximo do 250 mg do foscolin 2 vezes ao dia. Aqui nós temos um outro composto muito interessante que está presente numa planta chamada Phytolacca americana, né? Esse produto ativo é o ácido oleanólico, em que vocês vão encontrar uma ação espetacular na doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatose alcoólica também, aliás, esteatose hepática, né, não alcoólica também. E também isso aí devido aos efeitos com, aqui no caso, frutose, não FAT, né? São siglas iguais que deveriam ser diferenciadas. Nesse caso foi os animais induzidos com alta quantidade de frutose, que é muito tóxica para o fígado. Então o ácido oleanólico foi muito positivo, mostrou também efeito inibidor sobre a grelina, que é muito importante para regular o apetite, diminuir o apetite, e também ele aumentou a adiponectina, né? Então isso aqui foi muito interessante, esse estudo. Nós temos uma coleção de estudos atualmente com ácido oleanólico.
o ácido oleanólico está em alta, né? Você veja aqui quantos artigos de 2019, né? Falando sobre essa questão da proteção ao fígado pela frutose, pelo xarope de frutose, né? Aqui você veja que interessante nesse estudo também o aumento de adiponectina, né? E aumento da MPK, que vai ser um estímulo para queimar a gordura, né? Através da lipólise. Aqui você veja, por exemplo, todos de 2019, hein, gente? Aqui você veja os efeitos sobre a grelina, né? E aqui também você veja mais estudos sobre a proteção contra a toxicidade da frutose no fígado. Então, o ácido oleanólico está assim extremamente em alta, né? Aqui você veja, por exemplo, outros efeitos importantes, né, que é a ação anticancerígena do ácido oleanólico, que a gente coloca assim para ilustrar, né? E é uma planta medicinal tradicional, né, do continente da América do Norte, especialmente Estados Unidos e Canadá, e que os europeus encontraram os índios em uso assim muito frequente dessa planta para várias situações médicas, né, que eles tinham, né, e intoxicações alimentares, às vezes problemas também de fadiga, de uma série de situações em que eles utilizavam a fitolaca, que os europeus conheceram então com esses índios americanos, e cuja dosagem também que não deve ser elevada, porque ela também tem limitações, é um produto muito ativo, e nós não podemos dar doses altas, nós podemos dar até 250 mg, podemos trabalhar 2 vezes ao dia, né? Aqui você vai ver então sobre a irisina, que foi publicações recentes até o Brasil, com a produção de trabalho científico de grande valor aqui na nossa querida UFRJ, da qual eu sou egrégio, né, e tenho muito carinho, sempre muito amor pela minha universidade. E esse grupo que até deu uma mídia grande, né, em nível de televisão, Globo, Record, todos os canais de televisão, divulgando os estudos da UFRJ sobre a irisina, que demonstraram que a irisina, além desse efeito já conhecido, que é um efeito de transformador de massa gorda em massa magra, né, que foram os inícios dos estudos com a irisina, lembrando que a irisina é um hormônio que chegou agora, né, foi o último a entrar assim pela porta dos fundos, foi descoberto em torno de 7 anos a existência da irisina, um hormônio produzido pelo músculo esquelético, e que se verificou logo que realmente tem esse papel de transformar a gordura branca em gordura marrom, sendo então muito importante na manutenção do peso, né, e da situação de homeostase da gordura no corpo humano. Só que a UFRJ foi além nos seus estudos e provou que a irisina é um importante hormônio que vai evitar o mal de Alzheimer, né? Ela vai melhorar toda aquela condição de estresse oxidativo no cérebro, onde nós sabemos, por exemplo, que essa precipitação do peptídeo beta-amiloide, né, que é dos aspectos fisiopatológicos, né, no Alzheimer, né, a precipitação da proteína tal e do beta-amiloide. O beta-amiloide, como o nome já diz, já diz por si só que é glicação de proteínas, né? O amiloide é a glicação dessas proteínas na substância branca que causam uma desorganização no cérebro e perda de áreas importantes de memória, né? Então, quer dizer, essa descoberta da irisina atuando, diminuindo a precipitação tal e do beta-amiloide, então é um hormônio que ele vai proteger contra o Alzheimer. Foi uma descoberta brasileira que ganhou o mundo aqui, né, mais ou menos assim, foi no mês de janeiro de 2019, né? Então, o que a gente sabe é que a irisina é o foco de vários estudos nos Estados Unidos, né? Aqui vocês vejam esse pedido de patente, a qual eu tive acesso, né? Por informações de amigos lá nos Estados Unidos, de um produto que é para objetivo de aumentar e ativar a irisina. Isso aqui é o original, que eu nem traduzi para vocês, né? Inclui então nessa formulação o ginostema pentafilo, o polígono cuspidatum e também uma forma de pimenta que nós pouco utilizamos aqui no Brasil, que é o aframomum, né? Pimenta da Guiné. Então, esse pedido de patente já foi aceito nos Estados Unidos, já foram feitos vários testes, pré-clínicos, né? Os resultados são muito interessantes, né? Na utilização do chamado Irisin Pro, ginostema pentafilo,
225 mg, polígono cuspidatum 150 mg e o aframomo 10 mg. Então, a combinação de termogênicos com ativadores da irisina. Esses produtos não têm dados sobre a segurança no uso na gravidez, né? Aqui vocês então agora vamos ter um capítulo à parte dentro do estudo da obesidade, que são as alterações na permeabilidade intestinal e na microbiota intestinal, que vamos então deixar para nós iniciarmos no próximo bloco de gravações, né, esperando finalizar esse módulo de obesidade nesse próximo bloco que nós vamos fazer a seguir. Obrigado pela atenção.